bom ter você comigo na Rádio Leveza. Meu nome é Andréia Janesek e eu amo buscar e compartilhar inspirações para levarmos uma vida cheia de contentamento e focada no que realmente importa. A cada 15 dias vai ao ar um novo programa com aquele jeitinho de antigamente e recheado por músicas, leituras e reflexões que irão nos trazer aconchego e inspiração para um dia a dia mais leve. Então, pegue sua xícara de café ou chá, uma fatia de bolo e vamos sintonizar a Rádio Leveza. Dreamy, breezy, we go. Hoje é o segundo programa da Rádio Leveza e eu vou trazer para vocês um assunto super importante, porque assim, na verdade é uma ferramenta, e eu gosto de chamar de ferramenta porque é muito útil mesmo para o nosso cotidiano, que desde que eu comecei a aplicar no meu dia a dia, a minha rotina ficou muito mais leve. E essa ferramenta, ou esse assunto, é ritmo familiar. Então, ritmo familiar, quando a gente pensa em ritmo, algumas coisas vêm à nossa mente, né? Então, vem essa ideia de cadência, vem essa ideia de harmonia, e o ritmo familiar, ou o ritmo diário, é justamente isso. É uma sequência de atividades que são feitas diariamente, e essa sequência de atividades ela se intercala entre atividades mais calmas, seguidas por outras mais cheias de energia, entre momentos de quietude, seguidos por outros de expansão. E esse ritmo, ele é muito útil, tanto para nós adultos, como também para as crianças. Por quê? As crianças pequenas, elas não têm muita ou praticamente nenhuma noção de horário. Então, para elas, o ritmo, essa sequência, acaba sendo algo que deixa claro para elas o que vem a seguir. E por que que é bom elas saberem o que vem a seguir? Porque elas sabem que um momento, por exemplo, mais quieto, durante o café da manhã, com uma leitura em voz alta, elas já têm essa percepção de que, na sequência, elas vão ter um momento de gastar mais energia, por exemplo, no ar livre. No momento no ar livre, em que elas estão gastando bastante energia, elas já sabem que vai ser seguido por um momento de recolhimento, em que elas vão tomar um lanchinho, vão ouvir uma história. E aí, quando a gente vai criando esse ritmo super equilibrado, as crianças ficam tranquilas tanto nos momentos de quietude, quanto nos momentos de expansão, porque elas sabem o que as espera, elas sabem que elas vão poder se equilibrar de um momento calmo, gastando mais energia na sequência, de um momento de gasto de energia, se acalmando e se tranquilizando na sequência. E para nós, adultos, é mais ou menos da mesma forma que funciona. Então a gente sabe, nesse ritmo bem equilibrado, que depois de arrumar a casa, a gente vai ter um momento para uma leitura. Depois dessa leitura, a gente vai poder fazer uma caminhada. Depois dessa caminhada, vem o trabalho. E a gente tem essa sequência harmoniosa entre as tarefas que têm que ser realizadas no dia. E essa divisão de coisas que exijam mais de nós fisicamente, para outras que usem mais o nosso intelecto e assim por diante. E eu vou querer falar com vocês no programa de hoje sobre dicas práticas de como que vocês podem também ir criando um ritmo familiar, um ritmo diário que funcione bem para vocês. Mas antes de eu ir para essa parte bem prática, e aí eu já até aconselho que vocês já peguem um caderno, caneta, anotem, para não se esquecerem
dos passos que eu vou compartilhar com vocês que funcionaram aqui para mim. Antes da gente ir para isso, eu vou fazer, como sempre, uma leitura em voz alta. E o livro que eu escolhi para o nosso programa de hoje é um livro que se chama Regra de Vida para Mães. Esse livro, eu descobri por acaso. Então eu estava um dia na lojinha ali do Kindle procurando algum livro e surgiu esse sobre regra de vida. E eu gostei tanto do nome, eu falei assim, chamou minha atenção. E aí, eu fui pesquisar, eu comprei o livro, comecei a ler, pesquisei mais sobre o que é regra de vida e o conceito é muito, muito legal e muito interessante. Resumindo ao máximo o que significa regra de vida, eu poderia dizer que regra de vida é um compromisso que você assume em levar uma vida de uma maneira específica. Então, de que maneira? Levar uma vida boa, uma vida cheia de virtudes, uma vida frutífera. Quando você cria uma regra de vida, você diz para você mesma que você vai seguir essa regra, que você vai assumir esse compromisso de ser uma pessoa virtuosa, de que você vai assumir esse compromisso de levar uma vida correta, que você vai assumir esse compromisso de sempre buscar ações e atitudes que sejam frutíferas, que tragam bons frutos para você, para sua família, para as pessoas ao seu redor. Então, regra de vida é esse contrato que você vai assinar e que vai te manter levando essa vida boa. Então, eu vou ler para vocês um trechinho desse livro que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, que é o ritmo familiar. E eu acho, conforme eu for lendo, que vocês vão ficar, caso vocês ainda não façam, vocês vão ficar com muita vontade de fazer um planejamento de ritmo bem estruturado e bem intencional para vocês. O trecho que eu vou ler está no capítulo 2, que se chama Uma Regra de Vida. Então, vamos lá à leitura em voz alta do programa de hoje. Um tempo para cada tarefa. Ao longo de muitos meses, eu resolvi os aspectos práticos da minha regra para mães e, passo a passo, implementei-os na minha vida. Lembro de quando Philip estava de férias e conversamos sobre como passaria seu tempo livre. As coisas estavam tão organizadas que eu pude dizer honestamente: além de dar banho nos pequenos depois do jantar, não tem nenhum trabalho doméstico para você fazer. Talvez seja melhor se concentrar na manutenção da casa ou construir aquela varanda. Consegue pensar em alguma mulher em sã consciência que diria ao marido que ele não precisa ajudar em nada? Mas era verdade. As coisas estavam correndo tão bem que realmente não precisava de ajuda extra. A primeira coisa que eu notei foi que a minha casa estava em ordem. A primeira coisa que Philip notou foi que a roupa lavada voltava às gavetas todos os dias e ele não precisava ficar procurando as meias. A casa estava limpa, havia lugar para tudo, havia horário para tudo. Como resultado, minha mente se libertou de 1000 preocupações. Antes, eu olhava ao redor da casa perguntando-me qual tarefa fazer primeiro, e enquanto trabalhava em uma, centenas de novas responsabilidades apareciam para me preocupar. Mas agora sabia exatamente quando cada tarefa seria feita. Saber que a arrumação aconteceria logo antes do jantar me fez parar de arrumar constantemente ao longo do dia. Saber que a roupa seria lavada pela manhã eliminou a pressão de ver roupa suja no cesto
todas as noites. Saber que o chão seria limpo na sexta-feira me deixava menos inquieta ao ver o chão sujo na quinta noite. Como havia hora e lugar para tudo, o tempo que eu não tinha agendado para tarefas tornou-se livre. Eu parei de pensar em todas as responsabilidades que tinha sobre mim e fui capaz de me concentrar no momento presente, plena e livremente. Eu descobri que a regra para mães trouxe mais equilíbrio à minha vida. Enquanto antes parecia haver uma lista interminável de tarefas a serem realizadas, eu agora descobri que tinha tempo suficiente para descansar, ler ou jogar cartas com as crianças. Toda a necessidade da minha vocação e vida pessoal tinha uma parte justa do meu tempo. Consequentemente, eu encontrei mais variedade de atividades na minha vida diária, bem como a descoberta do tempo livre real. A vida não é só trabalho ou diversão, mas um entrelaçamento saudável de ambos. Isso reduziu meu nível de estresse significativamente e me levou a maior satisfação pessoal por estar no lar. Isso que a autora fala sobre a gente, a partir desse ritmo muito bem estruturado, não ficar o tempo todo preocupada com o que fazer agora, com o chão sujo, quando vou limpar. Não, você já sabe. Eu adorei isso que ela diz. Ela já sabe que a roupa vai ser lavada todos os dias de manhã. Então, aquela roupa suja no cesto, à noite, já não deixa ela ansiosa, angustiada. Ela sabe que o chão vai ser limpo na sexta-feira. Então, na quinta-feira, ela não precisa ficar olhando aquele chão sujo e pensando, bom, deixa eu limpar isso agora e parar o que eu estou fazendo. Não, no dia seguinte de manhã ele vai ser limpo. Então, tudo tem seu tempo, tudo tem a sua sequência. E essa sequência muito bem estruturada, equilibrada, ela faz surgir, como se fizesse surgir tempo livre. E não só faz surgir tempo livre, como tira da nossa cabeça um peso, uma pressão. A gente sabe que a gente vai fazer aquilo e a gente não precisa ficar com todas essas mil tarefas martelando na nossa cabeça. Preciso ser feita, porque elas vão ser feitas. Cada coisa a seu tempo nesse equilíbrio do ritmo diário. Por isso que eu falei antes de ler que caso alguma de vocês que está ouvindo ainda não tenha esse ritmo intencional, eu tenho quase certeza de que vocês vão ficar com vontade de criar um, porque ele traz muita liberdade para o nosso dia, muita paz e muita leveza. Por isso que eu falei para vocês que o ritmo familiar ele é uma ferramenta que traz leveza para o cotidiano. E agora eu vou passar para as dicas práticas. Eu vou falar então sobre quais são as partes mais importantes na criação de um ritmo diário, de um ritmo familiar. A primeira coisa, quando a gente vai criar o nosso ritmo, é pensar nas prioridades. Prioridade, a princípio, parece ser fácil de identificar quais são essas prioridades. É só pensar: ah, olha, isso é importante. Tá bom, então é uma prioridade. Mas o problema é que não é assim. Porque, muito provavelmente, se você for fazer agora uma lista de tudo que é importante para você, essa lista vai ser assim gigantesca. E se você quiser colocar todos esses itens numa agenda diária, vai ficar uma atividade espremida em cima da outra e você muito provavelmente não vai ter tempo de cumprir todas essas atividades, mesmo fazendo tudo na correria, certo? Então tá. Então, se prioridade não é simplesmente aquilo que é importante para você, o que será que é uma prioridade? Olha, a gente já sabe que prioridade tem que ser algo importante. Sim, isso é um pré-requisito. A prioridade tem que ser algo bom. Então, algo que traga bons frutos.
Esse também é outro pré-requisito. A prioridade, ela é algo que você não pode deixar para mais tarde. A prioridade, ela é algo que precisa ser feito agora, né, no momento presente. Então, eu vou dar um exemplo. Então, vamos imaginar que eu escrevi a minha lista de coisas importantes e eu quero saber o que, que vai ser ou não prioridade. E nessa lista, um dos itens é estudar italiano. Estudar italiano, a primeira coisa que eu vou pensar é importante para mim? É. É bom? É. Pode me trazer bons frutos? Pode. Eu quero fazer isso? Eu quero. E aí eu penso, bom, muito provavelmente é uma prioridade, certo? Porque é importante, é bom, pode me trazer bons frutos, é algo que eu sinto muita vontade em fazer. Só que, na hora que eu vou encaixar essas 2 horas semanais de estudo desse idioma na minha rotina, eu percebo que não está encaixando com fluidez. Então, tá ficando ali apertado em cima de outra atividade, porque não está cabendo com tranquilidade. E aí eu penso no quê? Como que eu vou então descobrir se ele é mesmo uma prioridade e eu vou ter que tirar alguma coisa desse planejamento para encaixar o estudo de italiano ou não? Eu vou pensar, a principal pergunta que eu vou me fazer é: se eu deixar de estudar italiano agora e retomar essa ideia no futuro, eu vou ter algum tipo de prejuízo? E quando eu penso nisso, a minha resposta é não. Eu não preciso estudar italiano de forma urgente. Eu posso esperar para fazer isso daqui um tempo. Ou seja, é algo importante, é algo que eu gostaria de um dia realizar, mas não precisa ser agora. Não é algo urgente. Então, eu vou deixar esse item importante para mim, que é esse estudo, anotado, e quando eu remanejar o meu ritmo no futuro, aí sim eu vou reavaliar se naquele momento eu vou poder encaixar essa atividade na minha rotina. Por isso que essa percepção do que é ou não prioridade leva um tempo. Até no curso que eu tenho, que é o desafio 21 dias de leveza, eu falo bastante sobre isso, sobre a gente pegar mesmo, tirar um dia para pensar sobre o que é de verdade uma prioridade ou não. Porque não é fácil. A nossa vontade é de fazer muitas coisas, muitas coisas. Só que a gente tem que saber que o nosso tempo é limitado. A gente tem um número de horas, de minutos, de segundos limitados. E a gente tem que saber usá-los de forma a não só fazer uma tarefa seguida da outra e apertadas, espremidas, mas a gente tem que saber usar esse tempo para justamente, como eu li ali no livro Regra de Vida para Mães, para a gente conseguir usufruir da vida, para a gente conseguir ter esse tempo livre, esse tempo para poder ler, para ficar com as crianças, sem ser uma vida só de compromissos em cima de compromissos. Para isso, a gente tem que dizer não para algumas coisas. Que isso não significa que nunca a gente vai fazer aquilo, mas que a gente vai sempre remanejando esse ritmo conforme as nossas fases e estações de vida vão mudando para poder sempre colocar novas atividades no lugar de outras que já não fazem mais tanto sentido ou que não são mais prioridades. Então, quando você for criar o seu ritmo, a primeira coisa que você vai fazer é pensar nas prioridades. E dentro das prioridades, você pode começar pela parte mais fácil, que é tirar do seu ritmo, da sua rotina, tudo aquilo que realmente não é importante, não é bom ou não vai te trazer bons frutos. Por exemplo, ficar nas redes sociais um tempão sem propósito
É claro que você vai tirar isso da sua rotina, porque isso realmente não frutífero em nenhum sentido, né? Você, eu sou a primeira que gosto muito das redes sociais, porque foi através das redes sociais que eu conheci muitas amigas, que eu tenho muitas fontes de inspiração, só que eu uso com propósito. Então, para mim, usar as redes sem propósito e só ficar ali recebendo o que o Instagram me entrega não faz sentido e eu realmente tirei da minha rotina. Só que eu acho que essa é a parte até mais fácil. Por quê? Porque a gente sabe que não é bom, a gente sabe que não é prioritário, a gente tem certeza disso. Então, isso é até mais fácil. Inclusive, sobre essa parte do celular, né, que é um problema que rouba muito do nosso tempo. A gente quer tanto ter tempo e o celular ele rouba muito desse tempo. Eu tenho um vídeo no YouTube, no meu canal do YouTube, dando dicas práticas também de como que eu reduzi em muito o uso do celular aqui em casa. Bom, mas você vai então começar por essas atividades que você já sabe que não são boas e que não são prioritárias, tá? E aí sim, você vai para essa parte mais difícil, que é examinar e avaliar com cuidado cada um dos itens que te são importantes e tentar reduzir ao máximo aquilo que realmente vai ser encaixado na sua rotina. O que você puder deixar para fazer futuramente, você vai deixar para fazer futuramente. O que você puder diminuir a frequência sem ter prejuízos, você vai diminuir a frequência. E aí você vai conseguindo criar um ritmo mais tranquilo, mais leve e sem correria. E a gente vai então agora para o segundo passo, que tem a ver com prioridades, só que ele é mais profundo ainda, que são as âncoras. Âncoras são momentos do dia que vão acontecer diariamente e esses momentos eles vão fazer com que a gente volte o nosso foco para aquilo que realmente importa. Então seria assim a prioridade dentro da prioridade, que são essas âncoras. As âncoras, então, são pequenos momentos super significativos dentro do nosso cotidiano. Por exemplo, eu tenho algumas âncoras que norteiam o meu dia. Essas âncoras, elas fazem com que, mesmo que eu não tenha conseguido cumprir todas essas prioridades e âncoras no começo do dia, eu sei que no meio da tarde eu vou ter mais uma âncora e que quando chegar ao meio da tarde, essa âncora vai me ajudar a recuperar a leveza. Essa âncora vai me ajudar a voltar minha atenção ao que importa e seguir o dia com mais intencionalidade. Eu vou dar exemplos de âncoras minhas, algumas âncoras, e aí vocês vão pensar sobre quais são essas âncoras para vocês. Então, a minha primeira âncora é uma oração. Logo que eu acordo, antes de sair da cama, eu tenho essa oração. Então, isso eu vou fazer todos os dias, e isso me ajuda muito a ter um dia melhor, um dia mais focado, um dia com mais propósito. Então, essa é a primeira âncora, que me leva muito pouco tempo e que é feita todos os dias com essa intencionalidade. A minha outra âncora que eu tenho é o devocional da manhã. Então, eu comecei a fazer isso recentemente e realmente traz uma, uma clareza sobre qual é o meu propósito, me prepara mesmo para começar amanhã sendo uma pessoa melhor para minha filha, para o meu marido, para minha família, para as minhas amigas. Bom, e esse devocional, então, eu faço a leitura da Bíblia, eu estudo, às vezes eu uso algum material de apoio. Logo na sequência, eu acho muito importante a forma como a minha filha acorda. Então, quando ela acorda, eu me foco muito para ficar tranquila com ela,
a gente canta uma musiquinha junto, a gente faz uma oração junto, e isso já faz com que ela acorde se sentindo amada, se sentindo feliz. Então, essa é uma outra âncora, porque é algo muito importante. Eu tenho outras âncoras relacionadas ao preparo de refeições, as refeições em si. Tenho também uma âncora que tem a ver com o meu marido, que é uma leitura que a gente faz depois do almoço. A gente faz essa pausa para tomar um cafezinho e ele lê em voz alta para mim algumas páginas ou parágrafos, quando o tempo é curto naquele dia, de um livro. E quem me acompanha pelo Instagram já ou no blog sabe que eu peguei esse hábito dos meus pais. Então, meus pais, desde a época do namoro, meu pai lia em voz alta para minha mãe trechos de livros. E eu adorei essa ideia e a gente começou a fazer isso aqui em casa. Então, esse é um momento também do dia que me faz sentir paz e me faz voltar a minha atenção ao que mais importa. E tem mais algumas âncoras aqui, mas para finalizar, tem duas relacionadas à hora de dormir. Então, não só o preparo da casa para o entardecer, que eu acho super importante, inclusive eu vou fazer um episódio só sobre isso, mas a hora de realmente da gente se deitar. Então, no caso da Alice, são várias coisinhas que a gente faz e que ela já espera, que é a leitura em voz alta, a oração, a massagem. E eu gosto muito também, quando eu vou me deitar, de fazer uma leitura. Na verdade, eu sou tão habituada a essa leitura antes de dormir que, se eu não fizer, eu até demoro mais para pegar no sono, e fazer uma oração. Então, são várias, várias, várias pequenas âncoras que eu espalhei ao longo do meu dia, e elas me resgatam quando eu preciso de resgate, ou então elas simplesmente dão esse tom de maior propósito para o meu cotidiano. E eu tenho um caderninho. Esse meu caderno se chama Minha Vida Devocional. E nesse caderno eu anotei orações que me são importantes, anotei algumas atividades que me fazem muito bem, e que eu busco fazer todos os dias, e eu anotei as minhas âncoras. Então eu escrevo aqui sempre que eu tenho alguma dúvida ou esquecimento, eu pego esse meu caderninho e eu relembro quais são esses pontos de foco no meu dia. Antes de ir para o último passo, que é algo que anda assim, ai, deixando muito leve mesmo a minha rotina. Vocês viram que tem várias ferramentas que eu uso que deixam a minha rotina mais leve. E essa que eu vou compartilhar agora no próximo passo é uma das principais. Mas antes de ir para esse próximo passo e último passo, eu quero falar com vocês que são mães sobre um recurso que eu amo e eu uso com a minha filha para o ritmo dela, né, o nosso ritmo familiar. E são cartões visuais. É, eu tenho inclusive uma surpresa, uma novidade para vocês, que eu vou divulgar muito provavelmente na próxima semana, então na metade de maio. E essa novidade tem tudo a ver com isso, com esses cartões de ritmo familiar. Esses cartões, eles ajudam muito, muito a criança a perceber, visualizar qual vai ser essa sequência diária. Então, esses cartões, eles servem para a criança assimilar aquele ritmo diário que praticamente não muda, eh, incluindo ali os hábitos, as atividades de autonomia, incluindo ali as tarefas da casa e tudo mais. E também esses cartões, eles ajudam a criança a entender quando a gente vai sair da rotina. Então, quando a gente vai receber uma visita, quando a gente vai fazer um passeio, eu recomendo muito o uso dessa ritmo visual
rotina visual para as crianças e me aguardem, porque vai ter novidades sobre isso muito em breve. Quem estiver ouvindo esse podcast no final de maio de 2023 já pode conferir essa novidade lá no meu site, que é o www.andreajanesec.com. E quem está ouvindo, logo que o episódio foi ao ar, pode esperar que vem coisa boa por aí. Bom, e agora então a gente vai para o último passo, que é aquele que eu disse que é assim uma super ferramenta de leveza para os meus dias. É algo que eu comecei a fazer muito, muito recentemente, faz 1 ou 2 semanas no máximo, mas eu já sinto total aumento no grau de paz do meu cotidiano. Essa ideia que eu vou falar para vocês, eu peguei também desse livro Regra de Vida para Mães. E essa ideia, ela é muito preciosa, porque ela é sobre a gente transformar o nosso dia inteiro em uma oração. Então, tem a oração que muitas de nós, né, a gente tem esse hábito de fazer uma oração quando acorda, fazer uma oração quando vai dormir, de ter o tempo de devocional. A gente tem esse hábito, muitas de nós temos, outras fazem pelo menos uma dessas coisas. Então, reza antes de dormir e tal. Só que essa ideia da gente transformar o nosso dia inteiro numa oração, ela é super poderosa. E, e eu vou contar para vocês como que eu estou fazendo isso. Nesse livro, a autora ela fala que sempre que na rotina dela ela vai passar para a atividade seguinte, ela se lembra de fazer uma oração e de dedicar aquele tempo para Deus. Então, quando ela vai ali, ela consulta a agenda dela, ou ela se lembra mesmo de que, olha, agora eu vou para outra atividade, deixa eu fazer essa oração. E ela faz algo nesse sentido, de dedicar aquele tempo a Deus e pedir, né, para Deus guiar os passos dela. E eu, então, inspirada nisso, escrevi também no meu caderninho, aquele caderninho Minha Vida Devocional. Eu escrevi um pouco sobre isso e eu fiz uma oração, escrevi uma oração, que é a oração que eu faço todo tempo que eu vou trocar de atividade, todo tempo que eu vou para a próxima tarefa na minha sequência do ritmo diário. E eu escrevi essa oração, que eu vou ler para vocês aqui, eu escrevi num papelzinho colorido, e eu colei atrás da capinha do meu celular. Então, quando eu tô com o celular por perto, eu deixo ele virado para baixo e fica ali aquela oração escrita atrás dele. É uma forma, mas assim, tem mil jeitos da gente fazer essa oração e lembrar dela com a maior frequência possível. Eu gostei dessa minha ideia, depois eu vou até tirar uma foto, compartilho lá no meu perfil do Instagram com vocês. E a minha oração é assim, então o título é Meu Dia Inteiro é uma Oração. E aí, eu sempre, então, que eu vou passar para uma próxima atividade, eu oro. Deus, eu ofereço esse tempo para você, que com a sua ajuda eu seja digna das suas bênçãos. E aí eu faço aquilo que eu tenho que fazer com muito mais dedicação, com muita mais vontade e sentindo uma paz muito maior. Não importa se é uma atividade que eu realmente goste de fazer ou se seja algo que eu não necessariamente goste, mas eu precise fazer. Então, essa dica de transformar o dia de vocês em uma oração é muito poderosa, muito preciosa. Eu dei o exemplo da oração que eu faço, mas vocês podem criar uma para vocês e repetir sempre que tiver essa troca de tarefas, vocês forem para a próxima tarefa. Bom, eu tenho muitas coisas para dizer sobre esse assunto de ritmo familiar, de rotina, planejamento, prioridade, âncoras, e vou trazer mais detalhes sobre coisas específicas aqui para vocês.
e penso em criar algo mais profundo também nesse sentido. Mas por hoje, né, nesse programa, é isso. Espero que tenha ajudado. Se vocês quiserem conversar mais comigo sobre esses assuntos, vocês podem me achar por e-mail, que é o contato@andreagenesec.com, lá no perfil do Instagram também. Então, sintam-se bem à vontade. E agora, como sempre, para fechar o programa de hoje da Rádio Leveza, eu vou trazer uma seleção de músicas que podem enriquecer a atmosfera do lar de vocês. Espero que vocês gostem. Um abraço e a gente se vê daqui 2 semanas. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard times, you and I can weather any storm. Before
sleep. Hear the crickets, see the moon, side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright.